este é o programa Conexão Cidadania. O nosso convidado de hoje é o deputado federal pelo estado de São Paulo, Orlando Fantazini. O tema é a ética nos meios de comunicação. O parlamentar é coordenador da campanha Quem Financia a Baixaria é contra a Cidadania. Essa iniciativa está gerando uma profunda reflexão sobre o papel dos meios de comunicação de massa no Brasil. Com vocês, o deputado Orlando Fantazini. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Conexão Cidadania. O tema de hoje é Mídia, Violência e Segurança Pública. O nosso convidado é o deputado federal Orlando Fantazini, do PSOL. Eleito pelo estado de São Paulo, Fantazini foi fundador do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Guarulhos e fundador do Centro do Trabalhador para a Defesa da Terra. Eleito 3 vezes vereador da cidade de Guarulhos. Está no seu 2º mandato como deputado federal. Hoje coordena a campanha Quem Financia a Baixaria é contra a Cidadania, ligada à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Quem vai Paulo. nos ajudar aqui a fazer a entrevista é o diretor da Senasp, Ricardo Balestreri, que será um dos nossos mediadores. Obrigado aí pela participação, Ricardo. E o jornalista Wilson Gazinho, né? Tem um bom currículo aí como jornalista, né, Wilson? Ele já foi apresentador, comentarista de televisão, repórter, editor e diretor de jornal. Deputado, como é que construiu a história do deputado Orlando Fantazini? Como é que surgiu o deputado Orlando Fantazini? Bom, o deputado ele surge na cidade de Guarulhos. A minha área de militância é na Igreja Católica. Eu sou originário das comunidades eclesiais de base, do movimento da Teologia da Libertação. E na igreja eu optei pela Pastoral dos Direitos Humanos, em razão da minha própria formação. Eu sou advogado. E passei vários anos advogando no Centro de Defesa dos Direitos Humanos. E aí aconteceu, naturalmente, o conjunto da comunidade e o bispo da minha diocese também, praticamente me intimarem a disputar a primeira eleição de vereador. E depois de 1988, desencadeou o primeiro, o segundo, o terceiro mandato. O Dr. Hélio Bicudo deixou de ser deputado federal, insistiu muito que eu disputasse no lugar dele. E fui eleito a primeira vez deputado federal e a reeleição veio em 2002. Que análise o senhor faz assim, da sua atuação como parlamentar, quais as suas expectativas, se corresponderam às expectativas que o senhor tinha como mandato? Olha, é um tanto quanto frustrante no primeiro momento, em razão que você acaba se convencendo de que, de fato, falta informação à sociedade. A maioria dos parlamentares não tem interesse em fazer com que a sociedade tenha conhecimento real de qual é o papel de um parlamentar, até porque o clientelismo é algo assim que garante mandatos de forma mais fácil, né? Então, nós criamos em várias oportunidades na cidade de Guarulhos movimentos de acompanhamento sistemático da Câmara, né? Fazendo com que a população descobrisse a diferença entre o discurso feito à população e a prática que os parlamentares adotavam no momento de votação de projetos da Câmara de Vereadores, né? E passamos também a levar as informações que entendíamos ser de interesse público, que possibilitasse, inclusive, um melhor juízo de valor na hora da tomada de decisão. Eu fiz uma descoberta aqui que me deixa muito satisfeito. Temos a mesma origem. Eu conheço o deputado Fantazini e tenho uma admiração grande por ele, mas não sabia que tivemos uma origem similar, porque eu também venho das comunidades eclesiais de base. Mas eu queria aproveitar esse seu gancho, deputado, e lhe perguntar o seguinte: sendo essa a origem da militância nas SEBs, né, como é que o senhor vê hoje a questão da vida do poder em Brasília? Porque Frei Beto está escrevendo um livro agora, que deve ser lançado brevemente, onde ele fala do pessoal todo que foi picado aí por aquilo que a gente chama da mosca azul do poder, né? E conhecendo a sua atuação, a sua postura, como uma pessoa que continua sendo acessível, humilde, enfim, dialogal, né? Seria interessante ouvir um pouquinho como é que o senhor avalia essa questão da vida do poder em Brasília. É fácil isso? Vai ter muita gente que se perdeu aí picado pela mosca azul, ou ainda tem gente, ou ainda tem um grupo razoável de pessoas que mantém a identidade? Não, há um grupo razoável, né, que mantém a identidade.
Mas, lamentavelmente, nós vimos muitos companheiros que, com o poder, cresceu em arrogância, mudou hábitos, mudou comportamento, e que isso nos entristece demais, né? Até porque nós almejamos o poder para colocá-lo a serviço e não para se servir desse poder. E, óbvio, né, que várias pessoas, quando na chegada do poder, esqueceram de se colocar a serviço e passaram a se servir do poder por objetivos políticos, pessoais, e que isso não colabora em espécie alguma no fortalecimento da democracia, da participação da sociedade, muito menos na transformação social. Agora, deputado, uma coisa que tem chamado bastante atenção na sua atuação tem sido essa campanha, né? Quem financia a baixaria é contra a cidadania. O senhor podia falar um pouquinho para a gente de como essa campanha, como tem sido, né? Como tem funcionado? Ela funciona, né? Qual é o resultado que ela já obteve? Olha, no ano de 2001, eu observei que na Comissão de Direitos Humanos chegavam muitas manifestações de telespectadores pedindo para que alguém fizesse alguma coisa em relação aos excessos e exageros que a televisão brasileira vinha cometendo. E fui dialogar com outros deputados que já estavam lá há mais tempo para ver se já havia alguma ação, uma iniciativa nesse sentido. E o interessante é que eu fui totalmente desestimulado. Disseram para mim assim, olha, não mexe com isso, porque mexer com a imprensa é um desastre, né? Mas eu fui insistindo, dialogando com um e com o outro. No ano de 2002, eu fui eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos. E anualmente nós fazemos as Conferências Nacionais de Direitos Humanos. Nós tínhamos como tema a superação da violência. Então tinha vários painéis, a superação da violência através da economia, a superação da violência através da cultura, a superação da violência através da educação. E eu propus que nós também tivéssemos um painel que deveria ser a superação da violência através dos meios de comunicação. Para nossa surpresa, Wilson, a conclusão foi de que os meios de comunicação, em especial a televisão, é quem mais tem estimulado a violência na sociedade. E diante disso, os 1.400 participantes do Brasil todo deliberaram que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara ela tinha por obrigação de pensar em uma ação concreta para tentar reverter a ação que a televisão vinha fazendo na sociedade brasileira. Bom, foi então que nós começamos a debater com um conjunto de mais de 60 entidades de caráter nacional o que nós poderíamos fazer. E aí pensamos no exemplo da Nike, que sofreu um processo internacional em razão de utilização de mão de obra infantil, quer dizer, houve um boicote nos seus produtos. Pensamos que também poderíamos fazer o mesmo, tendo em conta a história no passado de que 2 ministros da Justiça haviam tentado um diálogo com as emissoras e não conseguiram nada. Então, nós sabemos que também as emissoras não queriam dialogar conosco. Então, aí passamos a associar a responsabilidade de quem produz o programa, de quem exibe o programa e de quem patrocina o programa. E com isso veio o nome Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania. Deputado, exatamente, eu acho que o Paulo, nós estamos conversando também, é jornalista, também tem uma grande caminhada aí na luta pelos direitos humanos, e a gente estava conversando como que se define o excesso, como se define o que é baixaria. É uma coisa delicada, é um campo delicado de se caminhar, né? Não sei. Para nós não é, porque nós não temos baixaria com critério subjetivo. O nosso critério é muito objetivo, para nós não caímos na questão do fundamentalismo religioso, né, e no falso moralismo. Então, para nós, baixaria é tudo aquilo que afronta dispositivo da Constituição Federal, das convenções internacionais, das quais o Brasil é subscritor, e da legislação ordinária. Então, por exemplo, preconceito racial é crime. Você tendo um programa que estimule o preconceito racial, você está cometendo um ato de baixaria, né? Você fazer apologia ao crime, você está infringindo o dispositivo do Código Penal, então também é baixaria. Você estimular o preconceito de gênero, né? Você está cometendo um ato de baixaria. Então, para nós, o critério é muito objetivo e debatemos muito justamente para não sofrer nenhum tipo futuro de acusação de que nós
somos fundamentalistas religiosos, falsos moralistas e assim por diante. O critério é estritamente embasado nos princípios da Constituição, convenções internacionais e na legislação ordinária. Me parece uma coisa bastante lógica, né? Nenhum órgão que tem uma concessão pública, porque é uma televisão, uma concessão pública poderia, né, ficar divulgando discriminação, preconceito. Né? E como é que as televisões reagem a isso? Olha, a reação é interessante, né? No primeiro, desde o lançamento, Paulo, nós fizemos questão, no dia 13 de novembro de 2002, de convidar as emissoras para participarem do primeiro debate. Então, no primeiro momento, as emissoras diziam para nós: televisão é o instrumento mais democrático que existe na sociedade. Tem 2 botões, liga e desliga, né, e sintonia. Quem não está satisfeito na rede A, muda para B. E quem não estiver satisfeito com nenhuma das redes, desliga. Ora, não se trata de um serviço privado que está sendo prestado à sociedade. É uma concessão e que por detrás dessa concessão há um conjunto de compromissos que a concessionária deve cumprir, né? Num segundo momento, as emissoras passaram a dizer: nós damos ao povo o que o povo gosta. Se o povo brasileiro gosta de baixaria, o que nós podemos fazer? Ou seja, jogando a responsabilidade para a sociedade, né? E no terceiro momento, quando nós conseguimos fazer com que o programa do Gugu ficasse fora do ar um domingo, eles começaram a gritar que nós queríamos restabelecer a censura no Brasil, né? Quer dizer, nós, do movimento de direitos humanos, que mais lutou contra o regime ditatorial, contra a censura, quer dizer, nós não admitimos e não aceitamos hipótese alguma, porque nós não queremos a censura nem dos generais, mas também não queremos a censura dos concessionários, né, da rede de televisão. Quer dizer, eles é que censuram a sociedade. As comunidades afrodescendentes não têm espaço, as comunidades indígenas não têm espaço, a comunidade gay, quando aparece na televisão, é para serem execradas, né? Os setores mais vulneráveis da sociedade têm a sua dignidade cada vez mais afrontada. Então, eles é que fazem a censura. Então, nós também queremos romper essa censura, mas defendemos um controle social. Deputado, qual é o preço que o senhor tem pago e qual é o preço que o senhor acha que ainda vai pagar por ter assumido uma causa como essa, que afronta, de repente, questões econômicas e corporativas muito importantes? Bom, eu já recebi 2 pedidos de cassação do meu mandato, né? Um da Rede Record e outro da Rede Bandeirantes, porque nós encaminhamos um expediente a vários anunciantes daqueles programas policialescos, né? E solicitando aos anunciantes que não mais anunciassem, uma vez que aqueles programas banalizam a violência, aqueles programas estimulam inclusive a própria violência e não ajuda na formação cultural, intelectual e tampouco para o desenvolvimento de uma consciência cidadã. E uma das empresas que anunciavam nesse programa acabou buscando algum tipo de negociação com essas 2 redes e encaminhou para eles a correspondência nossa. E aí essas 2 redes pediram a cassação do nosso mandato. Felizmente a própria Câmara não levou em conta, uma vez que nós não estamos extrapolando o nosso poder de parlamentar, mas nós estamos exercendo na plenitude o mandato que a sociedade nos outorgou, na perspectiva de fazer a defesa dos direitos de cidadania e os direitos humanos. Então, o preço é alto, né, mas tem que ser pago, né? O que nós não podemos é ficar omissos, coniventes, né, e deixar que os meios de comunicação influenciem o conjunto da sociedade, alterando hábitos, costumes, estimulando a xenofobia, o preconceito racial, de gênero, étnico, enfim. Mas, felizmente, a sociedade tem compreendido qual é a proposição da campanha e tem respondido à altura. E as emissoras, né, que tentam fazer que estão indiferentes, é interessante notar que, sistematicamente, eles fazem alterações nos quadros dos seus programas, buscando se adequar aos princípios da campanha. Deputado, o senhor falou dos anunciantes. Como é que foi a reação dos anunciantes? O senhor acha que isso mudou? Está havendo mais cuidado dos anunciantes ao escolher os programas? Porque há uma resposta cínica, muitas vezes, dos grandes meios de comunicação, dizendo o seguinte: olha, o pessoal fala que a TV Cultura, por exemplo, é muito boa, programa educativo, mas não tem
audiência. Fica aquela coisa meio, parece a propaganda da bolachinha, né? Não, a violência vende porque as pessoas querem ver. Então, como é que o senhor vê isso, essa desculpa dos anunciantes também, porque eles também têm que procurar programas de audiência para vender os seus produtos? Olha, nós temos, no primeiro momento, os anunciantes se recusavam ao diálogo. No segundo momento, quando nós passamos a divulgar o ranking da baixaria, porque o telespectador pode interagir com a campanha, tem um site, o www.eticanatv.org.br, tem o 0800-619-619, que é o telefone gratuito da Câmara. O cidadão faz a denúncia, nós construímos esse ranking, divulgamos a cada 4 meses esse ranking, e junto com os programas tidos de baixaria, nós colocamos quem são os anunciantes e patrocinadores. Bom, aí começou a mudar a relação conosco, aí eles começaram a querer dialogar. E eles sempre dizem, olha, nós anunciamos de acordo com a necessidade do nosso produto para o extrato da sociedade que tem um potencial em adquiri-lo. E aí nós, nesse diálogo, passamos a dizer para eles, olha, a responsabilidade social empresarial não é só não ter mão de obra infantil e não observar os direitos dos trabalhadores. Mas, acima de tudo, é você colaborar na construção de uma sociedade com uma cultura de paz, de tolerância e uma consciência cidadã. Com isso, nós fomos ampliando o diálogo. A Associação Brasileira dos Anunciantes, a ABA, assumiu um compromisso de estimular os seus associados, antes de fazer qualquer anúncio, observar esses critérios. Outras empresas assumiram diretamente o compromisso conosco, em razão de terem já anunciado no passado em programas de baixíssima qualidade. Caso típico aqui, eu acho que eu posso citar nome de anunciante, as Casas Bahia. Reconheceu que ajudou a patrocinar programas que não contribuíam na construção de uma consciência cidadã e, para se redimir, pediu que nós sugeríssemos alguma ação concreta deles. A nossa proposta foi que eles procurassem a TV Cultura de São Paulo, que estava numa situação financeira extremamente difícil, e que desse à TV Cultura o apoio cultural. Então, os anunciantes também vão se conscientizando. Quer dizer, a necessidade de conscientização não é só do telespectador, das emissoras, mas também dos anunciantes e também daqueles que produzem programas para a televisão brasileira em geral. Deputado, grande parte do público que nos assiste é constituído de policiais, bombeiros, guardas municipais, que são os operadores mais diretos da segurança pública e que, no nosso entendimento, por exemplo, da Senasp, tem que ser os pedagogos da cidadania e dos direitos humanos, quer dizer, os grandes impactadores junto à sociedade dessa causa da cidadania, da modernidade e dos direitos humanos. O senhor antes se referiu a programas policialescos de televisão, né? E eu queria lhe fazer sobre isso uma pergunta muito específica. O que eu me referi à importância desse público que majoritariamente nos assiste, para dizer assim que os operadores de segurança pública têm que se portar como especialistas em segurança pública e não podem ser manipulados por nenhum tipo de poder alheio ou escuso às suas tarefas, né? Quando o senhor falou em programas policialescos, me ocorreu de lhe perguntar o seguinte: qual é a sua avaliação desses programas policialescos, onde entra alguém da mídia com uma câmera e sai acompanhando a viatura na ação policial? Olha, eu pedi licença para o deputado e para o Ricardo, assim, nós estamos no fim do nosso bloco, e acho que essa pergunta é muito boa, e aí na volta do segundo bloco, o deputado já tem um tempo para refletir maior, e a gente já inicia com a resposta do deputado, a gente já volta, um minutinho só. Olá, amigos, voltamos com o nosso Conexão Cidadania. Eu pediria a gentileza ao nosso mediador aqui, o Ricardo Balestrelli, para que refizesse a pergunta ao deputado Orlando Fantazini sobre a questão da violência. Eu tinha dito ao deputado que nós, na Senasp, nos trabalhos que realizamos em todo o país com a polícia, nós temos tido sempre uma preocupação de dizer que o policial, o guarda municipal, o bombeiro, são operadores da cidadania que têm que agir como especialistas e que não podem ser manipulados pelo senso comum. Então, nessa direção é que eu tinha perguntado ao deputado o que é que ele acha desses programas televisivos, onde sai uma viatura numa ação policial carregando junto o pessoal da mídia, com a câmera, enfim, e fazendo seus comentários. Olha, primeiro eu acho que as instituições policiais deveriam ter a clareza de que o que as emissoras querem é um espetáculo. Então isso desgasta a imagem das instituições, coloca o policial às vezes em situação vexatória e faz com que a sociedade busque se afastar
cada vez mais da instituição. Né? Por quê? Porque geralmente eles tentam vender uma imagem de que chegam com a viatura, ouve-se alguns tiros e que em breve você tem lá um repórter com o microfone na mão falando para o cidadão: fala aí, ô bandido. E o cidadão sem camisa, algemado, cabisbaixo, quer dizer, dá a impressão de uma arbitrariedade. Quer dizer, quem é a televisão para decidir se aquele cidadão é ou não é bandido? Quer dizer, a ação da polícia foi uma ação no sentido de conter um suspeito que vai ser levado a uma delegacia de polícia, que deverá ser interrogado, poderá ser processado, e quem tem a capacidade e o poder de julgar é o Poder Judiciário, não é a imprensa. Então isso vai desgastando a imagem da instituição. Alguns policiais acham que isso ajuda na construção da imagem da polícia, que chegam até fazer os contatos com jornalistas, com repórteres, para que eles acompanhem essas ações, porque isso, para eles, a imagem de que dará prestígio à instituição, mas muito pelo contrário. Isso não traz prestígio, desgasta a imagem, e faz com que a sociedade cada vez mais se afaste, porque tem medo de uma ação policial, porque a impressão que passa é de uma ação truculenta, arbitrária e que desrespeita o cidadão. Deputado, pegando um gancho aí nessa sua resposta, na pergunta do Ricardo, como o senhor vê a imagem que a televisão normalmente passa dos policiais? Tanto os telejornais como as novelas, os filmes, os programas de televisão, como que eles mostram? Qual é o estereótipo do policial que eles mostram? Como que o senhor vê isso? Olha, eu digo para os policiais, quando a gente faz algum debate de direitos humanos, geralmente os policiais têm horror a quem defende direitos humanos. Eu digo para eles: olha, vocês policiais sofrem o mesmo problema que nós políticos sofremos. Quer dizer, há uma generalização e geralmente a mídia pega só o aspecto negativo para dizer de que a instituição não vale nada. Então, as ações positivas que a polícia faz não aparecem, mas as ações negativas sempre aparecem. Então, qual é a imagem do policial, em geral, em algum programa humorístico? Alguém que chega com o cacetete descendo a borrachada alguém do quadro do programa. Nas novelas, geralmente, o policial ele não aparece como alguém que ajuda a comunidade, mas aparece alguém como transgride a lei, está envolvido em corrupção, e alguém que não tem alma, não tem espírito. Quer dizer, é um ser frio que está ali para cumprir uma função de Estado, que é de reprimir o cidadão. Então, é uma imagem extremamente negativa, e que esses programas policialescos, e alguns membros da instituição gostam de dar esse tipo de audiência, ajuda a reforçar no conjunto da sociedade que a instituição só tem policiais que não merecem e não devem ser respeitados pela sociedade. Wilson, deixa eu aproveitar a tua pergunta só e fazer um gancho, sem querer te atrapalhar, já atrapalhando. Deputado, é feio perguntar a sua idade, não? Não, de forma alguma. Eu tenho 47 anos. 47 anos. Então, na sua geração, também assistiu o Vigilante Rodoviário? Sem dúvida. Nós temos a mesma idade. Quando o senhor pensa a respeito do que representava na nossa geração, para aqueles que são mais jovens do que nós, o que representava o vigilante rodoviário como um policial enérgico, mas ao mesmo tempo extremamente ético, extremamente moral, um sujeito prestativo, que terminava o filme e você sabia perfeitamente a diferença entre o mocinho e o bandido, Quando o senhor pensa no vigilante rodoviário, no que representou possivelmente na sua vida, como representou para a minha, e no que representam os policiais que aparecem nos filmes de hoje para os seus filhos. Tem filhos? Tenho 2. Tem 2 filhos. De que idade? Uma menina com 24 e um menino com 22. Com 22. Qual é que seria a diferença entre aquilo que nós tivemos a oportunidade de ter e aquilo que eles tiveram a oportunidade de ter? É uma grande diferença. Eu me recordo que minha mãe, na nossa adolescência, ainda ela dizia sempre para nós: qualquer problema você procura um policial. Hoje nós não falamos isso para os nossos filhos. Quer dizer, nós temos receio porque a instituição perdeu em credibilidade perante a sociedade. E perdeu de credibilidade por vários aspectos. Por exemplo, o corporativismo. Então você tem um conjunto de policiais que não atuam de forma ética, transgridem a lei, e a corporação procura acobertar para dizer: olha, aqui não tem problema. Que eu acho que é o grande erro da corporação.
é bom identificar que há problema e mostrar para a sociedade que policiais que não cumprem efetivamente o seu papel não interessam à instituição. E tem que colocar para fora, né? Não há problema nenhum. Ganha em credibilidade quando o corporativismo deixa de existir, né? Porque a sociedade vai ver que ali é sério. A formação dos policiais, né, quer dizer, caiu muito nesse aspecto. A questão salarial, as condições de trabalho, né? Quer dizer, no passado, o vigilante rodoviário e do lobo, né, que era o cachorro, você tinha condições de trabalho favoráveis. O policial recebia uma remuneração, vou dizer que era extremamente alta, mas era que garantia a dignidade dele. Hoje nós temos policiais que moram na favela, que saem para o trabalho vestidos de calçadinhos e camiseta para não ser identificado, porque ele é mal remunerado, não é dado a ele as condições mínimas de trabalho. Muitas vezes ele é penalizado e sancionado por um ato meramente administrativo, né? Então é um estímulo, inclusive, a cometer atos que contrariem a legislação ou que, inclusive, possa vir a ferir a dignidade do cidadão, porque esses atos raramente são punidos. E atos administrativos, sistematicamente, o policial sofre repressão. Então eu acho que mudou muito isso, né? Eu acho que o comando das polícias, eles têm que se reciclar, ajudar os comandados a se reciclar, e nós temos que fazer o resgate da instituição polícia no Brasil, né? Para que a sociedade possa sentir na polícia, na instituição, um aliado e não um adversário. E qual é, no seu entendimento, a importância dos bons policiais para a democracia? Extremamente importante. Bom, primeiro que garante a democracia, segundo que passa a ser o grande instrumento da construção de cidadania, passa a ser o amigo da sociedade que vai defender, inclusive, os direitos dos cidadãos, vai fazer com que haja a disseminação dos direitos humanos, né? Então, o policial ele é de extrema importância para a sociedade. Quando a sociedade perde essa compreensão, né, quem perde com isso é a instituição polícia e quem perde também é a sociedade. Eu dei uma atropelada na pergunta do Wilson ali, porque não me contive. Quando lembrei do vigilante rodoviário, daquilo que representou para todos nós como um ente de inspiração moral da nossa geração. É verdade. Eu ia falar justamente nessa questão da imagem do policial. Tem muitos programas de humor que utilizam o policial como ele é a escada para que se faça piada em cima dele. Ele é digamos assim, o bandido da história, né? Isso acaba afetando, acredito que afeta tanto a imagem, né, pública do policial, como o próprio moral, né, dos policiais. Como é que o senhor vê esse desgaste e essa visão errônea, né, do papel do policial na sociedade? Primeiro que as emissoras dizem, nós produzimos aquilo que de fato é o reflexo da sociedade. Então, isso é bem abstrato, né? Bem abstrato. É muito abstrato. Porque eu queria ser pobre de novela, né? Não trabalha, tem casa, se veste bem, frequenta bons restaurantes. Como diz o Ricardo, suco de laranja de manhã, mamão. Pobre de novela é a melhor coisa, né? E no mesmo sentido é o tratamento aos policiais. Quer dizer, então pega fatos isolados que a corporação polícia, né? Ou seja, a instituição polícia não é aquilo que é mostrado, né? E joga para fazer humor, para desqualificar, né? E para justamente fazer com que a sociedade não acredite na instituição. Porque há um setor que vive da violência, inclusive. Quer dizer, o setor que vive da violência ganha muito dinheiro. E geralmente são pessoas da própria corporação, que tem a sua empresa de segurança privada, que utiliza a mão de obra do policial militar no momento dele de folga, ou seja, ele é mal remunerado e aí ele se vê obrigado a fazer um bico, né? Mas ele tem que ser execrado, quer dizer, a instituição não pode, na concepção de um setor da sociedade, ela não pode gozar de prestígio e respeito perante a sociedade. Lamentavelmente, né, as associações de cabos, sargentos e outras associações de policiais ainda não conseguiram perceber que a massa que compõe a polícia, ela passa a ser meramente um instrumento para gerar lucratividade e ganho para um setor minoritário e ao mesmo tempo ela que está na rua se expondo
na perspectiva de não merecer o respeito da sociedade, de ser alvo fácil de grupos organizados, de criminosos, né? Então há que se ter uma reação, porque essa instituição é importantíssima, né? Como eu já disse, para a democracia, para a construção da cidadania. O conjunto das forças devem reivindicar é o melhor respeito. E passar a dialogar com as emissoras de televisão, em especial, e programas de rádio também, que nós temos aqueles programas policialescos, né? Que vai contando como é que se pratica o crime, envolvendo aí, coloca um policial, um delegado no meio para falar, quer dizer, fazer um diálogo, dizer, olha, vamos mostrar o lado positivo, né? Eu fiquei impressionado num debate quando soube que 80% dos atendimentos que a polícia fazia eram atendimentos sociais, ou seja, a ambulância não entra na favela, né? A pessoa que tem que ir ao médico, mas está com as pernas quebradas, não tem possibilidade de ser socorrida. Então, a polícia é que faz isso. Quantos partos os policiais realizam, né? Você tem uma infinidade de ações extremamente positivas. Mas essas ações positivas, a imprensa faz questão de não apresentar para a sociedade. Só apresenta aquele setor, né, que a gente diz a banda podre da polícia, né? E aquele setor minoritário, que a banda podre acaba sendo a forma como a sociedade enxerga a instituição na sua totalidade. Eu preciso de uma reflexão, Ricardo. Eu queria ter essa oportunidade aqui, uma avaliação de vocês, que me parece uma coisa que vocês estão levantando aqui, bastante interessante, que me parece muito contraditória da mídia brasileira, né? Já que o tema é mídia, violência e segurança pública, que é o seguinte: a mesma mídia que condena certas práticas policiais, que não são práticas policiais, ela também glamoriza certas práticas policiais que não são boas práticas policiais. E é a mesma mídia. Como é que funciona isso? Além disso, glamoriza também o criminoso. Alguns criminosos têm mais espaço na mídia, são muito mais entrevistados, são muito mais focados do que propriamente pessoas e personalidades que prestam serviços relevantes à sociedade, né? Quer dizer, a cultura do medo, do pânico, do terror, acaba vendendo, dando audiência, né? E porque nós, seres humanos, vivemos introjetados com algumas questões assim, questão da alma, né? Do espírito, do medo, da violência, são coisas que são atrativas a qualquer ser humano. Então a mídia explora sistematicamente isso. Então glamoriza ações de policiais que não deveriam ser, né? Não valorizam boas ações, e dá mais espaço para um marginal, para um criminoso, do que propriamente para um cidadão que está praticando um conjunto de ação que gera valorização da dignidade humana, gera construção de cidadania, gera uma cultura de paz. Mas isso a mídia não interessa. Coloca em risco sua vida, própria vida, né? Sem dúvida. Da sociedade. Sem dúvida. Eu estava ouvindo essa sua fala e lembrando de um programa humorístico da televisão. O humorismo é uma das formas que a gente tem de fazer a lavagem cerebral coletiva, né? Porque quando nós damos risada das coisas, nós às vezes não exercemos o nosso senso crítico, e às vezes nós damos risada de coisas que não têm graça. Então sobre essa discussão do papel da polícia na mídia, eu me lembrava de um programa de grande audiência na TV brasileira, que apresenta um quadro de policiais brasileiros, com uma espécie de dublagem, inclusive, são policiais que têm um padrão americanoide de atuação, e ridicularizando os policiais o tempo inteiro. Então eu me lembrei de duas coisas. A primeira é que eu nunca vi os criminosos serem ridicularizados, e a gente nota que falta o contraponto aí, né? Mas a segunda, e que é a mais importante, que eu estava pensando, queria perguntar ao deputado, que é a seguinte: o senhor acha, deputado, que as elites, as chamadas elites, né, e através dos tempos, e nos tempos inclusive presentes, o senhor acha que as elites têm interesse numa polícia realmente forte, intelectualmente autônoma e moralmente autônoma? Não, em hipótese alguma. As elites têm interesse numa polícia fraca, corrupta e desmoralizada perante a sociedade. Porque aqueles que se conseguem certa ascensão, que não é pelo trabalho suado e honesto, mas é através de fraudes, né, através de atos de corrupção, esses não têm interesse nenhum numa polícia séria e honesta. Até porque isso garante a eles, caso descoberta a fraude, há como se negociar, né? Então, há o interesse sistemático em manter essa polícia, a nossa polícia, desmoralizada, fraca, né,
e sem credibilidade. Wilson. Pois é, deputado, a gente estava falando, né, o Ricardo puxou essa questão digamos assim, da manipulação que interessa, entre aspas, as elites, né? Dentro dessa visão da campanha contra a baixaria, o que o senhor acha mais, digamos, danoso para a sociedade? Aquele programa que escracha ou aquele que é extremamente sutil, que consegue impregnar com preconceitos, com noções de uma forma tão sutil que muitas vezes até pessoas que têm um certo nível cultural e de estudo, às vezes não conseguem detectar isso, né? Qual o senhor considera mais danoso para a sociedade? Ambos. Um é direcionado ao setor da sociedade. Aquele setor que tem uma condição cultural inferior, que tem dificuldade, inclusive, de cair nessa sutileza, né? E o outro é para um outro setor, é um setor mais elevado, que tem um processo educacional mais complexo, enfim, tanto um quanto o outro é danoso, né? Na esculhambação, né, ele consegue passar a sua mensagem, e o outro, né, com um setor que tem uma condição cultural melhor, ele tem que ser muito mais sofisticado até para fazer com que as pessoas tenham a compreensão daquilo que eles estão mencionando. Alguns programas se arrogam a própria voz da verdade. E esses programas mostram, digamos assim, imagens, mostram como se fosse a própria verdade. Isso não confunde muito a cabeça das pessoas, e eu até queria lhe perguntar sobre um novo tipo de programa que vem ganhando cada vez mais espaço na televisão, que é o chamado infotenimento. É uma mistura de informação, de noticiário, com entretenimento, com show, né? Como o senhor vê esse tipo de programa e essa dificuldade que muitas vezes as pessoas têm de distinguir o que é real e o que é ficção dentro da programação? Eu vou pedir licença mais uma vez ao deputado, ao Wilson Gazino, e ao Ricardo e aos nossos telespectadores aqui. Nós temos nosso segundo intervalo, né? E já a gente volta com o programa Conexão Cidadania, com o tema mídia, violência e segurança pública. Voltamos com o nosso Conexão Cidadania. O tema de hoje é mídia, violência e segurança pública. O jornalista Wilson Gazino havia feito uma reflexão, né? Deputado, eu gostaria que ele repetisse para a gente poder... Pedro, nós estamos conversando com o deputado, né, no bloco anterior, avaliando esses novos programas que se chamam, aí já existe um conceito chamado infotenimento. É uma mistura de informação e entretenimento que muitas vezes mistura o que é real, o que é fantasia, o que é ficção, né, com a realidade, e isso confunde muitas vezes a população. Como ele vê o crescimento desse número de programas? Um exemplo que a gente pode dar, o programa do Gugu, que fez aquela reportagem e fez uma encenação, acabou sendo punido, inclusive, por uma iniciativa da campanha, né, contra a baixaria. Então, eu gostaria que o deputado falasse um pouco sobre esse tipo de programa. Olha, são programas que buscam muito mais o sensacionalismo, né, não ajudam, hipótese alguma, no aspecto da formação cidadã, né? A televisão aposta muito, né, naquela máxima de que as pessoas acreditam. Eu vi na televisão, portanto, eu vi, é verdade, né? E quando ela diz eu vi, dificilmente você consegue demovê-la, né? Então são programas que, no nosso ponto de vista, na campanha, eles não colaboram na perspectiva de você ajudar o cidadão a ter uma consciência mais crítica, a fazer uma análise daquilo que ele está assistindo, até porque a entrevista, o que é passado para ele já é um fato consumado, né? Não é algo para ele fazer uma reflexão. Então pouco ouve um lado, ouve o outro e deixa que o telespectador decida. Quer dizer, já passa para ele decidido o que ele tem que pensar. Então isso é extremamente negativo, não colabora, não ajuda e faz que cada vez mais o cidadão seja um escravo da telinha, né? Quer dizer, a telinha pensa por ele não precisa pensar mais. Deputado, a Unesco tem um estudo científico muito interessante chamado A Criança e a Violência na Mídia, que o senhor conhece,
E uma das conclusões da Unesco é que, tomadas aí mais de 5.000 pesquisas sobre violência na mídia, está comprovado que a violência na mídia agrava a ciranda da violência social, especialmente nas gerações mais jovens, né? No entanto, a gente também ouve muito uma outra postura corporativista dos segmentos midiáticos, dizendo o seguinte: não, a violência na mídia não só não agrava a criminalidade, como ela até funciona como uma espécie de catarse, é uma maneira do sujeito botar para fora a sua violência na imaginação, sem precisar exercê-la. O senhor concorda, mas evidentemente a gente já supõe com o que o senhor concorda, mas queremos ouvir da sua boca e a sua reflexão. Né? O senhor concorda com qual das duas posições? Eu concordo com a posição da Unesco. É interessante, se nós fizermos uma análise dos casos de violência, né, que ocorrem no país, e dos casos de não violência, de atitudes de ajuda aos semelhantes, solidariedade e fraternidade, os casos de violência são insignificantes percentualmente. Ao passo que os outros casos, eles chegam a 80%, 90%. Entretanto, 90% do noticiário é destinado a essa minoria de casos. Quer dizer, então, dizer que isso ajuda ao cidadão a reduzir, ou o cidadão, em vez de cometer, ele já se sente contemplado, né, porque ele assiste um ato de violência de outra pessoa, é um extremo absurdo. Há um estudo científico de que cada vez que você publiciza, através dos meios de comunicação, um suicídio, na sequência, os suicidas em potencial passam também a cometer suicídio, porque ele viu que do outro ganhou publicidade, ele também quer dar o dele. Então, isso prova de que a violência que a mídia apresenta estimula mais violência. Esse estudo da Unesco diz que a cada 1 hora que uma criança fica na frente da televisão, na adolescência ele tem 17% de probabilidade em cometer um ato de violência. Quer dizer, então, como é que você pode dizer que isso reduz? E não é achismo, isso são pesquisas científicas, não foram 1 ou 2, mas mais de 5.000 pesquisas estudadas. Quer dizer, impossível, só a televisão, em especial no Brasil, é que contra-argumenta de forma no achismo, né, a uma pesquisa científica. Então é o extremo do absurdo, e isso é uma forma que as emissoras adotam para justificar a forma como se comportam, né? A matéria-prima deles é a desgraça, a miséria, a violência do povo, e isso reduz o custo, ao invés de você garantir produção, fazer com que o artista brasileiro, que tem um potencial de criatividade, pudesse produzir algo que enriquecesse o conjunto da sociedade. Deixa eu fazer uma provocação aqui ao deputado, se os dois entrevistadores que me permitem. Eu não acho que faltam instrumentos no seguinte sentido: assistir um programa policial, né, um policial de maneira corretíssima, né, o sujeito praticando a violência, ele falou, gemou e prendeu. O comentário do jornalista que apresentava o programa policial merecia um tapa, né? Que instrumentos eu tenho, como cidadão, Paulo Pedron, né, tenho para, me sentindo agredido e violentado, vendo aquela cena daquele jornalista na televisão, que instrumentos eu tenho, né, para me contrapor a isso? Lamentavelmente não há instrumento, né? A Constituição de 1988 disse que, por lei complementar, regulará um instrumento de proteção do telespectador. Até hoje não foi regulamentado, porque existe um lobby muito poderoso nas emissoras comerciais que impedem qualquer projeto dessa natureza. Então a campanha se propõe a isso, né? E o policial, ele tem que ter clareza que o apresentador do programa, ele quer espetáculo. Então o dia que ele atuou dentro dos parâmetros legais, ele vai ser achincalhado pelo apresentador. Mas o dia que ele avançar, também será achincalhado, porque o que interessa a quem está por detrás de um programa dessa natureza? A espetacularização da violência, né? Quer dizer, então é muito comum nós assistirmos apresentadores que dizem que o policial é frouxo, né? Ele é frouxo, ele tinha que ter uma atitude mais rigorosa, ou seja, rigoroso é espancar, torturar, né? Alguns chegam ao ponto de dizer bandido bom é bandido morto, ou seja, estimula a um ato de violência. Mas quando o policial comete esse excesso, esse mesmo policial será execrado publicamente por aquele apresentador que estimulou ele a ter uma conduta daquela natureza. Deputado, as pessoas que nos assistem
devem estar se perguntando, talvez concordando com muitas coisas, mas se perguntando o que elas poderiam concretamente fazer na sua vida, né? Porque nós estamos num país que tem uma cultura um pouco messiânica, né? Nós sempre esperamos que alguém venha nos salvar, nos mostrar o caminho, fazer por nós, né? E é possível que às vezes por essa passividade a gente assista a um programa como esse e pensa assim, mas isso aí, eles é que tem que resolver lá em Brasília, isso é um problema deles, não é nosso, né? Eu queria fazer uma pergunta bem concretamente sobre isso. O que o cidadão comum que nos assiste nesse momento, o que ele poderia fazer no sentido do desagravamento dessa ciranda de violência ou até da elevação dos padrões críticos da população brasileira em relação à mídia que ela tem? Bom, primeiro, ter clareza que violência não é só a violência física. Quer dizer, a violência, ela é a violência do preconceito, né? É a violência do excesso, da degradação da imagem do ser humano, da humilhação das pessoas, da utilização indevida da imagem de alguma pessoa. Quer dizer, então isso é violência. Quer dizer, o que o cidadão comum pode fazer e deve fazer, né? Ele deve, primeiro, não esperar que as autoridades tenham as condições total para poder resolver isso. Não há mudança e transformação em nenhuma sociedade, na história da humanidade, sem que haja participação social. Quer dizer, primeira coisa, quem quer mudança esperando que vai aparecer o Messias, não irá viver numa sociedade de mudanças, né? Quer dizer, tem que participar. E, no caso típico da campanha, a participação é muito simples. Quer dizer, é pegar um telefone, né, e dizer, olha, eu quero denunciar um programa que eu assisti que tinha um conteúdo que afronta, não a minha dignidade, mas afrontou a dignidade do meu semelhante, né? Quer dizer, a partir do momento que você tem um programa de televisão, um ato, né, como, por exemplo, tem um quadro que diz o seguinte, né, são duas pessoas conversando, chega um filho homossexual, aí o pai fala assim, onde foi que eu errei? É como que se ter um filho homossexual fosse um crime, né, e que as pessoas, esse cidadão tem que ser condenado, né? Então as pessoas podem fazer a denúncia, as pessoas ou pelo telefone ou pela internet, né? E isso vai estar colaborando para sinalizar para aqueles que utilizam desse expediente que a sociedade não aceita esse tipo de comportamento, né? Que a sociedade quer uma televisão onde valores éticos, morais, né, o respeito à dignidade humana, né, onde você possa ter programação cultural, instrutiva, informativa, que me faça crescer enquanto pessoa humana, né, e que não me rebaixe a condição de ser um mero telespectador, escravo daquilo que essa elite que controla, e é bom que se diga aqui, 8 famílias no Brasil controlam todos os meios de comunicação. Quer dizer, por que eu tenho que viver, né, uma vida, e desculpa aqui o termo, Paulo, que eu vou usar, de comer pão com mortadela e imaginar que eu arroto o peito de peru? Quer dizer, então, essa elite não quer me permitir que eu me liberte, que eu seja um cidadão pleno. Ela quer me escravizar para que eu pense que a cabeça dela, né, é muito comum, né, a televisão nos trata pelo que nós temos e não pelo que nós somos, né? Então nós temos que reagir frente a isso, né? Então os cidadãos têm que participar, né? E no caso específico a mídia participar dessa forma. E em outros casos também tem que participar, dizer não aceito, não admito, né? Eu quero o meu direito, eu quero o direito de cidadão e não só para mim, mas eu quero também ajudar a construir o direito coletivo para que todas as pessoas possam viver em paz e com dignidade. Nesse sentido, como é que a população tem participado da campanha contra a baixaria? Extremamente positivo, Paulo, né? Embora os instrumentos que nós temos para divulgar a campanha são restritos, né? Porque não vai contar com os meios de comunicação. Lógico, eles fazem questão de não nos dar espaço, mas nesses 3 anos foram mais de 30 mil denúncias fundamentadas, e nós só contamos aquelas fundamentadas, e fundamentadas para nós é aquela que diz, olha, eu assisti dia tal, o programa tal, que tinha um conteúdo tal, né? E mais de 10 mil denúncias de apoio à campanha, dizendo, olha, de fato vocês têm razão, a televisão não contribui para uma cultura de paz, de tolerância, né, de cidadão, né? Então são mais de 50 mil manifestações, das quais 30 mil são fundamentadas, e cada dia que passa, mais universidades, né, os profissionais da área de comunicação, jornalistas, os operadores de direito, os profissionais da área de psicologia, o setor médico. Quer dizer, muito interessante porque você acaba envolvendo o conjunto da sociedade, porque a televisão acaba trazendo problema a todos esses setores, né? O Ministério da Saúde tem um estudo que está em fase de conclusão dos problemas que
de doença às crianças que são diretamente associados à má alimentação induzidas, né, pela veiculação em comerciais que estimulam a chantagem da criança sobre os pais ou responsáveis, né? E muitas vezes aqueles produtos não têm nenhum conteúdo que possa ajudar na nutrição da criança, ao contrário, né, traz problemas de saúde. Então, a participação, né, desse conjunto cada vez mais vem crescendo os mais diversos setores da sociedade. A publicidade também entra na baixaria, não? Não entra, mas esse ano nós fizemos ela entrar justamente em razão desse estudo, né, do Ministério da Saúde, porque entendemos que temos que regulamentar a propaganda direcionada às crianças. Quem tem que tomar decisão sobre o produto não é a criança, mas são seus pais ou seus responsáveis. Deixa eu aproveitar esse gancho e perguntar o seguinte: o pai Orlando Fantasini hoje tem filhos já adultos, apesar de ser muito jovem. Mas o pai Orlando Fantasini, que foi um dia pai de crianças também, qual era a postura em relação ao consumo televisivo? Os pais podem ou devem deixar as crianças terem contato com qualquer tipo de lixo? Não, de forma alguma. Eu sempre procurei dialogar muito com meus filhos, estimulando eles a leitura, atividades lúdicas, né? Porque o que acontece hoje? A criança senta na frente da televisão e fica ali. Isso não ajuda ao desenvolvimento intelectual delas, né? Elas precisam, porque uma coisa é você ver uma imagem na televisão e outra coisa é você ler um livro, né, e imaginar, criar aquela imagem na sua cabeça. Isso ajuda ao desenvolvimento intelectual, né? Então eu sempre adotei esse processo, né? Quer dizer, pouquíssimas vezes, às vezes eu chegava em casa, via meus filhos assistindo aquele Chapolin, né? Aquilo é um desastre total, né? E aí a gente passava a fazer um diálogo, né? E nesse diálogo eles mesmos foram desistindo e foram alternando tipos de programa. Eu acho que os pais têm que dialogar com os filhos para dizer, olha, isso aqui não é bom por isso, e estimulá-los a leitura e atividades, e brincar na rua, porque isso garante a sociabilidade, inclusive. A televisão é um instrumento que assegura, né, e aprofunda o individualismo. Eu não dialogo com ninguém, eu sento lá e fico hipnotizado pela telinha. 28 horas por semana é a média que uma criança brasileira assiste televisão, conforme o estudo da Unesco. Mais do que uma criança americana, que assiste em média 21 horas. É uma das maiores médias, né? É uma das maiores médias do planeta aqui, é a brasileira. Eu quero só completar uma pergunta anterior que nós fizemos. Eu tinha perguntado o que o cidadão comum pode fazer, né? E o cidadão policial, bombeiro, guarda municipal, tem alguma especificidade nesse combate à baixaria na mídia? Tem, e muita. Ele pode dar grande colaboração. Primeiro, dialogar com os companheiros de corporação, quão pernicioso é apoiar programas que estimulam o sensacionalismo, a espetacularização da violência e, inclusive, reduzem, né, a corporação, né, perante os olhos da sociedade. Eu acho que eles têm que fazer esse diálogo, né? O que esses programas trouxeram de proveitoso, que ajudaram na melhora das condições de trabalho, na melhora da imagem da instituição da corporação perante a sociedade. Estimular a sociedade também a não mais assistirem programas dessa natureza. E dizer, olha, esses programas não refletem a realidade. Não é verdade que as nossas ações são autoritárias, arbitrárias, como passa pela televisão, né? Vocês da sociedade têm que também clamar para que os meios de comunicação apresentem o outro lado da ação policial, né? O nosso papel é muito mais do que aquilo que a televisão apresenta, né? E dialogar dentro de casa, né? Com a esposa, com os familiares, no sentido de discutir, dizer, olha, esses programas que vocês assistem são os programas que estimulam pessoas a atos de violência, que me obrigam a expor a minha própria vida, né, na defesa da sociedade. Então, se nós não tivéssemos programas que estimulassem tanta violência na sociedade, talvez nós não estaríamos, enquanto policiais, sendo expostos tanto a risco e à perda da vida, né, como somos colocados sistematicamente. Tá certo. Eu queria aqui agradecer a presença do Wilson Gazino, jornalista, do diretor da Senasp, Ministério da Justiça, Ricardo Balestrelli,
principalmente do nosso deputado Orlando Fantazini, né, que trouxe aqui um conteúdo. Eu estou surpreso aqui com tanta informação e tanta coisa tem sido feita pela Câmara dos Deputados em relação à mídia, né. Eu acho que todos nós aqui somos mais enriquecidos, e espero que você que está nos assistindo também, né, com esse tipo de ação da Câmara dos Deputados. E lembrando a você que teremos Conexão Cidadania a partir de agora, vai ter uma série de entrevistas, né, com conteúdos diferentes. Contamos com a sua audiência. Obrigado.